Boa tarde, eu me chamo Vanessa e juntamente com Fernanda vamos fazer uma abordagem sobre mensuração durante as nossas semanas. Um dos textos que traz essa abordagem é o texto Aplicando o Modelo Rasch para Medidas Psicossociais, de Margaret e de Ray Adams. O texto inicialmente fala sobre a importância de se medir, a noção de mundo que as medidas nos trazem e a dificuldade de se medir. E se tratando do mundo psicossocial, geralmente nós acessamos atributos que não são medidos diretamente. Por exemplo, no mundo físico, nós podemos querer medir o comprimento de uma mesa, a massa de um objeto. Mas se tratando no mundo psicossocial, dentro dos próprios exemplos trazidos no texto, a gente pode querer medir qual a relação entre o sono e a depressão, ou tentar acessar o conhecimento dos estudantes. Ou seja, não são medidas obtidas de forma direta. Então, desta forma, a gente vai estar trabalhando com traços latentes. O texto faz também uma abordagem sobre 4 níveis de medidas, que podem ser nominal, ordinal, intervalar ou proporção. A gente vai deixar para falar um pouco mais detalhadamente na próxima aula. E o texto finaliza falando o quê? Se tratando do mundo psicossocial, quanto mais precisa, quanto mais informações as medidas trazerem para a gente, melhor. Bom, eu finalizo a minha parte e agora eu passo para a minha colega Fernanda. Então, dando continuidade à introdução, à fala de Vanessa, temos a seguinte pergunta: por que medir a mudança é importante em pesquisas educacionais? Porque quando as pessoas adquirem novos saberes e habilidades, há um crescimento intelectual e psicológico no indivíduo. Então, mensurar ao longo do tempo é instaurar um mapeamento dos fenômenos educacionais. Mensurar, portanto, é compreender a educação. A educação tem como objetivo de promover o aprendizado, de provocar mudanças de atitude, de realização e de valores. Então, é através da mensuração que é possível documentar o progresso individual de cada pessoa e, consequentemente, avaliar a evolução e a eficácia dos sistemas educacionais. Dentro desse argumento, ainda assim há controvérsias. Então, teóricos metodológicos afirmam que é impossível atribuir a uma técnica a medição de mudança de maneira bem sucedida. Pesquisadores empiristas foram aconselhados a evitar a medição de mudança. Formuladores de políticas públicas foram aconselhados a desconfiar dos resultados da pesquisa com base na medida. Contudo, a mudança ela não só pode ser medida, como também, com um pouco de previsão e de planejamento, ela pode ser bem mensurada. A incapacidade de perceber a mudança como um processo contínuo de desenvolvimento prejudicou a criação de métodos estatísticos diferentes. Assim, a nova perspectiva multi-ondas argumenta que, com um pouco de planejamento, todas as perguntas sobre mudanças podem ser respondidas. Então, o Willett, ele analisa os métodos tradicionais para daí apresentar os métodos modernos de medir mudanças, o que veremos e o que discutiremos com mais detalhamento na aula de segunda-feira. Portanto, dentro desse contexto, somos convidados a refletir sobre o processo de mensuração no campo das ciências humanas, discutir de forma ampla sobre a importância de se associarem métodos qualitativos e quantitativos para responder questões específicas, no sentido de obter maior coerência interna em pesquisas na área. E também discutir as características fundamentais
do processo de mensuração, utilizando analogias com medidas usualmente concebidas no campo das ciências.